Mas para ficar no Rio de Janeiro, vamos falar de Fluminense agora. Boa. Porque, cara, viralizou alguns vídeos a respeito de uma reunião que rolou lá no conselho do clube, né? Com a presença do presidente. E ele foi humilhado aqui por um dos conselheiros aqui, que cobrou justamente uma possibilidade que a gente vinha falando há algum tempo, que é essa sandice, que é a possibilidade do Mário Bittencourt virar CEO de uma respectiva SAF e ter um salário de R$ 250 mil e contrato de 5 anos e que se demitir ele tem que pagar o contrato inteiro. Pelo menos foi o que eu tinha lido. E aí surgiu essa questão no conselho do clube e ele discutiu com o conselheiro. Vamos ver aqui como é que foi essa reunião, Felipe, porque foi bem interessante. Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar o áudio para vocês. Vamos lá. Gostaria de fazer um desabafo aqui, que acontece às vezes nessa casa, quando a gente faz algum tipo de pergunta ou alguma coisa que a gestão se sente um pouco incomodada. A primeira coisa que a gestão faz é não discutir o teor do que está se conversando. É dizer que é política como se política fosse algum crime. Fazer política não é nenhum crime. E desmerecer o interlocutor. E agora também não tem nada no nosso estatuto que diz que o conselheiro tem que fazer pergunta. O conselheiro pode chegar aqui e usar a palavra da forma que ele achar melhor. Então não sou obrigado a fazer pergunta aqui. Faço pergunta se eu quiser. Conselheiro, desculpe, eu não obriguei, eu solicitei. Porque eu acho que nós temos uma oportunidade de otimizar o direito de falar, reunião. Você está cesseando fica à vontade se não quiser perguntar. Tá? Eu não sou obrigado a fazer pergunta. E comparar essa situação do presidente ser o CEO de uma futura SAF, na minha humilde opinião, não tem nada a ver. Isso acontece muito no mercado, nesse tipo de empresa, que não é o caso do Fluminense. Vamos falar de uma situação hipotética. Hipotética, vou aqui repetir 3 vezes hipotética. A matéria que o Ilan colocou seria, se aquilo for verdade, que eles já falaram aqui que não é, que não tem nada, mas vamos dizer que isso venha a acontecer no futuro, mais para frente, seria um baita conflito de interesses. Porque o presidente Mário, não é ele que escolhe ser CEO, mas é ele que está vendendo. É ele que está vendendo. Então já teve uma outra empresa que fez proposta, o presidente não quis e quis uma outra que ele pode ser CEO. Volto a repetir, hipoteticamente, né? Então, o BTG, que é o advisor, que estava procurando, o advisor, quem está procurando investidor ser o dono, é outro absurdo. Isso é um absurdo, desculpa, é um absurdo. Não é ilegal, mas é imoral. Não é ilegal, mas é imoral. Absurdo. O Mário, na minha opinião, não poderia, essa é a minha opinião, não sou contra a SAF, não sou contra a SAF. Agora, o Mário ser CEO de uma futura SAF e o BTG ser comprador, sou totalmente contra. E para mim esse papo já de investidor tricolor, investidor é investidor, não tem isso, investidor é investidor. O Pedrinho lá do Cruzeiro já está arrependido, já é torcedor do Cruzeiro. Os 3R do Atlético Mineiro, o Cuca está querendo jogador, não quer botar mais jogador. E já botaram muito dinheiro, tanto no Atlético quanto no Cruzeiro. Então isso é balela, investidor tricolor. Para mim isso já é uma preparação para chegar mais lá na frente. Eu duvido essa SAF ou não sai, ou se sair, o Mário será proposto, o Mário CEO e o BTG comprador. Que, volto a repetir, para mim é um absurdo. Boa noite. Então, assim, eu não acabei de falar. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, não repita a palavra imoralidade. Quando subir para falar de mim, não repita a palavra imoralidade, porque eu lhe respeito, e se o senhor repetir, eu vou tomar as medidas legais cabíveis contra o senhor. Uma boa noite. Boa noite. Falei várias vezes aqui, hipotético. Vou repetir mais uma vez, hipoteticamente. Eu não vou lhe acusar de nada que eu não tenho prova. E vou falar de novo, é minha opinião, você não vai me dar minha opinião. Se você for CEO da SAF, é uma imoralidade, é a minha opinião. Pronto. Não é ilegal, é imoral. Não é ilegal, é imoral. Cara. Podem. É por isso, cara, que os clubes, por mais que, assim, o conselho deliberativo dos clubes é uma coisa desmoralizada, né? Tida cada um, todo mundo olha pra essa porra como um... Por exemplo, e aqui novamente trazendo o exemplo do Santos, porque, gente, é o que eu acompanho mais, eu não sei como funciona o conselho deliberativo do Internacional. Sei do Santos, cuja eleição como foi a diferença de votos do Marcelo Teixeira para o segundo colocado foi tão grande que dentro do estatuto ele teve 100% dos conselheiros. Tem os conselheiros que são vitalícios e tudo mais, mas tem os conselheiros que vão pela chapa, que compõem o conselho pela chapa. E pela massacrante maioria de votos do Marcelo, o conselho foi todo da situação. Isso é péssimo para o clube,
Porque você não tem fiscalização dentro do clube. Isso aqui mostra como que um conselho pode ser importante. Não só por chegar lá dentro e falar todas as coisas que ele falou, mas por hoje, ó, ser filmado e a galera mostrar a humilhação, né? Humilhação não sei, mas essa troca de argumentos no qual aqui o conselheiro partiu para cima do Mário Bittencourt, que tentou partir para uma ameaça de processo, não teve argumento nenhum para responder o cara, entendeu? Não falou nada sobre isso, só disse que se ele falasse de imoralidade novamente seria processado, sendo que o cara tava falando de uma história hipotética na cabeça dele. Então assim, esse tipo de coisa aqui ganha força com a torcida. Por isso que é importante um conselho forte que seja oposição, coisa que o meu time hoje não tem. Então palmas para esse conselheiro aí, cujo nome, com todo perdão, eu não sei, não fala que o nome dele também não sei, na tô matéria procurando aqui, mas o cara foi muitíssimo bem. E é isso, né, Felipe? Seria um escárnio, um escândalo, um presidente de um clube vender o clube para uma empresa que proponha que ele seja CEO e ele ganhe dinheiro particular em cima de uma venda. Cara, isso é... Na moral, isso é... Não, e eu vejo alguns... Vendo pelas redes sociais novamente, você vê algumas pessoas atacando o conselheiro. Inclusive, se alguém souber o nome, manda aí. Porque assim, embora não sei de que chapa ele pertence, obviamente deve ser da oposição lá do Fluminense, não sei de qual núcleo político ele faz parte, mas assim, o que ele disse aí, e é o que nós estamos nos atentando neste corte aqui, nesta live, é justamente o que eu vinha falando sobre SAF, que é preciso ter o mínimo de parcimônia, de entendimento, de calma, de análise, e partindo desse pressuposto, disso que a gente vem lendo sobre o Fluminense, de que o Mário Bittencourt teria o interesse de ser o CEO de uma possível SAF, vendendo parte do Fluminense para o BTG, etc., e com isso ganhando ali o cargo de CEO. Cara, desculpa, gente. O meu time passou por um processo que envolveu conflito de interesse e eu sempre bati e sempre vou bater. Acho um escárnio durante o mandato da presidente Leila Pereira ela ter sido presidente e presidente da patrocinadora do clube. E teve gente que normalizou isso. Não, tá tudo bem, o Palmeiras tá ganhando, isso é louco. Cara, isso é um escárnio. O Palmeiras hoje não tem isso que ocorreu nessa reunião aí. Uma oposição forte, uma oposição que questione a Leila sobre as coisas erradas que ela vem fazendo também, não em questão de dinheiro, de administração do clube, que isso ela vai mandando muito bem, mas sobre outras questões que são importantes também para o funcionamento de um clube grande como é o Palmeiras, como é o Fluminense nesse caso. E, pô, o conselheiro bem demais aí na reunião, mandou bem demais. E a prova que ele mandou bem é que o Mário Bittencourt subiu lá e não rebateu os argumentos dele. Não rebateu, não debateu os argumentos, não discutiu o caso. Ele foi simplesmente, ele fez o que o conselheiro disse logo no começo da fala dele, atacou o interlocutor, que é uma prática de alguém que não tem argumento quando é acusado de alguma coisa, quando é confrontado, quando é colocado em xeque os seus argumentos. E o conselheiro foi muito bem. Então, acho que o Fluminense está passando por um momento importante na sua história de discussão sobre SAF. É um passo a se tomar e acredito que muitos clubes no Brasil vão dar esse passo. Mas eu percebo, cara, que os caras que estão na frente dos clubes hoje, a gente falou aqui muito sobre o Marcelo Teixeira no Santos, enfim, outros presidentes. Esses caras, eu vou falar a minha opinião, tá? A minha opinião. Esses caras, me passa a impressão que esses caras não querem largar o osso, velho. Não querem largar o osso. Parece que eles não querem, e aí fazem de tudo pra, sabe, dourar a pílula. Ah, não, vamos... A SAF, não, tamo vendo, tamo investindo, sabe? Os caras não querem SAF. Não querem SAF. Eu vejo essa discussão no Corinthians. Os caras lá dentro não querem SAF. Não querem algo profissional. Não querem algo que tire esses amadores das gestões dos clubes e traga profissionais para tocar o futebol do clube. Esses caras não querem. Então, assim, é lamentável e é mais um sinal e um exemplo de que o futebol brasileiro vai demorar muito para evoluir, enquanto figurões aí continuarem à frente dos clubes, Rodolfo. É isso. Perfeito, cara.
Ó, deixa eu... Já eu leio os superchats que a galera tá mandando, mas deixa eu ver essa matéria aqui, porque fala, o Fluminense faz reunião de SAF sob críticas da oposição e racha em base de Mário Bittencourt. E aqui resume um pouco da parada e tudo mais, como é que foi, dizendo do racha na base do Mário Bittencourt. E, cara, assim, eu recomendo demais que você leia a matéria, que ela é comprida. Se eu ficar lendo aqui, a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas você que está interessado por esse assunto, eu peço que você se intere, principalmente se você for tricolor, porque é algo muito importante para o futuro do clube. Aqui também tem um resumo sobre as perguntas e respostas sobre propostas de investidores e dúvidas com relação ao processo, mas que anda a todo vapor no Fluminense. Eu espero que isso seja feito da melhor maneira possível, porque eu vejo com bons olhos o Fluminense se tornar SAF. Acho que não tem saída também em termos do que o Fluminense tem de dívida, em termos do que ele bate de receita. Ele vai continuar cada ano que passa no vermelho, então ele precisa hoje de um investidor, mas que isso seja feito sem beneficiar A, B, C ou D de pessoas que comandam ou que estão dentro do clube, que beneficie a instituição, apenas a instituição, que é muito maior do que o Mário Bittencourt e maior do que qualquer pessoa que sente a cadeira de presidente da associação hoje. É isso, o Arthur Ambrosim falou aqui, assédio jurídico do CEO da tapeçaria, hein? E o Brioche diz, primeira vez aqui, estou achando o máximo. Seja muito bem-vindo, cara. Salve, Brioche. Espero que você esteja curtindo aí.